Amém. Vamos abrir, enquanto eu posiciono o microfone, vamos abrir lá em Eclesiastes capítulo 1, por favor. Eclesiastes 1. Vou fazer a leitura, irmãos. Novamente a partir do verso 1 até o verso 11, mas hoje eu vou continuar a exposição a partir do verso 4, tá bom? Então vamos fazer a leitura, vamos acompanhar a leitura, por favor. Assim diz o Santo Deus em sua santa palavra. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Amém. Vamos orar, amados. Senhor, mais uma vez eu agradeço porque nós podemos, ó Deus, nos reunir neste lugar, nesta hora, ó Deus. Estamos juntos, somos o teu povo, ó Deus, gente diferente, povo de propriedade exclusiva da paz do Senhor. E a gente vem, ó Deus, para estarmos na tua santa presença, Senhor, em culto. Queremos ouvir, ó Deus, nesse instante, aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. E pedimos, ó Deus, que a tua palavra, ela possa encontrar, ó Deus, guarida no nosso coração. Ela possa ser considerada por cada um de nós de uma maneira, ó Deus, atenta. Que possamos, ó Pai bendito, ouvirmos a tua palavra com extrema responsabilidade, Senhor. Que possamos considerar a tua palavra de todo o nosso coração. E que possamos fazer isso, ó Deus, com um pensamento na nossa mente, Senhor. Que é de que a cada dia, após este dia, e mesmo neste dia, sim, Senhor, servir ao Senhor com muito mais integridade, com muito mais santidade, com muito mais piedade, Senhor. Que pela palavra do Senhor, pelo ensino do Evangelho, da graça de Cristo, sejamos conformados à sua pessoa. Busquemos, ó Deus, os interesses do reino do Senhor. Busquemos, ó Deus, a razão para a nossa vida, o objetivo dela, a razão da nossa existência no Senhor, jamais à parte do Senhor, mas em Ti, ó Deus. Por isso, nessa manhã, Senhor, mais uma vez, continue nos ensinando. Assim nós oramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós lemos esse texto, irmãos. Nós vamos dar continuidade então ao que eu disse aqui, os versículos de 4 a 11 nessa manhã. Um pouquinho mais extensa essa perícope, né? Mas nós vamos fazer isso. Para marcar, irmãos, o 300º aniversário de um dos homens mais famosos da história, uma orquestra
Filarmônica, não é? Contratou um grande maestro para escrever uma nova obra de música em homenagem a Benjamin Franklin. Quando ele foi contratado, não é? Foi anunciado essa contratação desse grande compositor, ele pediu algumas sugestões ao público. Que palavras ele usaria em sua obra para descrever um trabalho de música apropriado para Benjamin Franklin? Revolucionário, alguém respondeu, pensando no papel central de Benjamin Franklin na libertação dos Estados Unidos lá do jugo da tirania inglesa. Elétrico, gritou o outro membro, não é, da plateia, pensando naquele famoso experimento ali com a pipa, a chave e o relâmpago. Mas o homem que deu mais risadas disse ao maestro para ter certeza de que a sua composição deveria ser lucrativa. Ele deveria ganhar dinheiro com ela. E ele dá a razão disso. Afinal, o que estaria em mais acordo com o chamado espírito empreendedor de Benjamin Franklin do que ganhar dinheiro? Nós temos várias máximas de Benjamin, máximas famosas que promoveram o capitalismo bom e honesto. Por exemplo, Benjamin Franklin comentou sobre o valor do dinheiro. Ele disse: nada além do dinheiro é mais doce do que o mel. Ele elogiou a virtude, por exemplo, do trabalho árduo, dizendo: deitar cedo e levantar cedo torna o homem saudável, rico e sábio. Ele encorajou as pessoas a serem frugais, quando ele diz assim: cuidado com as pequenas despesas, um pequeno vazamento afundará um grande navio. Ou talvez o mais famoso provérbio de Benjamin Franklin, quando ele disse: um centavo economizado é um centavo ganho. Vejam que, como um empresário de sucesso, todos esses princípios Benjamin Franklin se utilizou na prática. Então, nós poderíamos dizer o seguinte: se alguém sabia de fato lucrar, ganhar dinheiro, esse era Benjamin Franklin. Quando nós falamos na semana passada, irmãos, sobre a exposição dessa obra poética aqui de Eclesiastes, nós estabelecemos aqui a proposição principal desse livro. Qual foi? O esforço de todo homem para encontrar a felicidade, satisfação e significado nessa vida a parte de Deus constitui-se vaidade. Foi aquilo que dissemos aqui. Ou seja, a vida em si mesma ela é vã. E vejam que essa constatação partiu então de alguns pontos, não é? De alguns argumentos do próprio autor dessa obra. A observação, a experiência desse que se chama de pregador, que vai iniciar então o argumento desse livro dos primeiros 3 versículos, com uma declaração, por exemplo, do seu conhecimento de causa. Ele teve experiências que nenhum outro homem na face da terra teve. Ele experimentou coisas que muitos dos homens jamais irão experimentar. E aí ele passa posteriormente a uma exposição nos mostrando qual é a situação do homem sem Deus no verso 2. E ele vai dizer então: tudo é vaidade. Ou quando ele continua finalmente, irmãos, ali avaliando o rendimento dos esforços humanos e chegando à conclusão de que nenhum dos nossos esforços pode suprir a vida com significado e propósito. Por quê? Porque nós chegamos à conclusão: só Deus pode fazer isso. Então, nessa manhã, o que é que eu quero fazer? Eu quero dar continuidade a essa exposição, debaixo do mesmo tema, não é? O tema que nós utilizamos na semana passada foi o quê? Fora de Deus a vida não tem sentido, debaixo do sol a vida é vã. Mas hoje nós vamos ver isso e vamos constatar isso mais uma vez agora com exemplificações do pregador. Então, para provar mais uma vez o seu ponto de vista, não é? Que nós não temos nada a receber, irmãos, de todo o nosso trabalho duro, o que o pregador faz? Ele lista uma série de coisas, a partir do verso 4, que parecem nunca ir a lugar algum para trazer o chamado rendimento, o progresso. Então, na primeira metade desse poema introdutório, ele vai dar exemplos acerca de quê? Da chamada criação, o mundo natural, os versos 4 a 7, nós vamos trabalhá-lo aqui. A segunda metade vai dar exemplo sobre o quê? Sobre a experiência da humanidade, versos 8 a 11. O que ele quer? Ele quer que nós olhemos para o mundo à nossa volta, irmãos, e que a gente considere a nossa própria existência de vida não de qualquer forma. Até porque ele vai dizer: não há nada a ganhar, não há progresso, não há nada de novo debaixo do sol.
Lembrem-se que o ser humano tem por natureza, não é? Ele gosta de falar sobre o quê? Sobre progresso, ele gosta de tratar sobre desenvolvimento econômico. Nós falamos muito, por exemplo, no nosso tempo sobre avanços tecnológicos, melhorias evolutivas, mas tudo isso, nos mostra o pregador, é um mito. Não há qualquer progresso, apenas o mesmo de sempre. Então, diante do tema, fora de Deus a vida não tem sentido, como é que ele vai continuar argumentando sobre isso? Ele vai nos mostrar, ele vai mostrar a constatação da chamada perpetuidade do problema. Olhem comigo o verso 4, por favor. Ele diz assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai perceber uma coisa interessante. Costumeiramente, pelo menos não lá no fim, quando as coisas vão mudar. Entendam que o livro de Eclesiastes ele é trabalhado interessante, é do fim para o começo. Você lê o livro, você vai perceber isso. Ele é trabalhado do fim para o começo. Então, do começo do fim aqui no princípio do livro até o final, você vai ver que a visão de Eclesiastes, ela é uma visão meio que nós poderíamos dizer assim, sombria. Veja que ele começa logo dizendo, verso 4, geração vem e vai. Uma geração está, ele está dizendo, uma geração está o quê? Se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo uma outra geração está o quê? Se desvanecendo. Uma está começando a tomar o lugar da outra. E vejam então que logo a geração mais jovem se tornará a geração o quê? Mais velha, e depois haverá uma outra geração depois disso. E você vai perceber que é sempre a mesma coisa. É por essa razão então que o pregador disse, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O que ele está dizendo aqui, irmãos, em outras palavras? Ele está nos dando aqui uma informação da perpetuidade, da continuidade desse problema. O problema da falta de sentido debaixo do sol, ele não vai embora, irmãos. Uma nova geração aparece e ela não vai apresentar uma fórmula secreta para a resolução desse problema. O problema ele não vai desaparecer. O problema da falta de sentido debaixo do sol, a parte de Deus, ele não melhora com o tempo. Percebam que quando a próxima geração vem e começa a pensar sobre as coisas, a mesma velha situação se repete nesse mundo. Ou seja, não há solução para esse problema através do ganho, através do progresso. É exatamente isso que o pregador está dizendo. Esse problema ele está dizendo vai durar de geração em geração, até que Cristo venha. Há alguém que disse certa vez que o fosso entre as gerações parece que nunca muda. Para a geração em ascensão, qualquer pessoa com mais de 30 anos, ela parece o quê, irmãos? Ultrapassada, é ou não é? O jovem que está fazendo 30 anos, os mais novos olham para ele e dizem assim, ih, rapaz, você já está começando a ficar o quê? Antiquado, ultrapassado. Por outro lado, o que acontece? As pessoas mais velhas ficam frequentemente chocadas com a falta de quê? De respeito que recebem da geração mais jovem. Mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, sempre foi assim e será assim. Isso não vai mudar. Essa perspectiva ela muda apenas o quê? Em Cristo, para o crente. Mas para a humanidade ela continuará. Ela será o quê? Perpétua até a volta de Cristo. Só para que vocês tenham um exemplo. Sócrates lá atrás já falava sobre isso. Ele escreveu lá nos tempos antigos. Olha o que ele escreveu. As crianças agora amam o luxo. Parece que ele está falando de quem, irmãos? De nós, da nossa geração. Ele diz, elas têm maus hábitos, desprezo pela autoridade, desrespeito aos mais velhos. Isso lá na época de Sócrates. Na Idade Média também já se dizia assim, os jovens de hoje não pensam em nada além do que de si mesmos. Eles não têm reverência pelos pais ou pela velhice. Eles estão o tempo todo impacientes com todas as restrições. Eles falam como se eles soubessem de quê? De tudo. Não é assim, irmãos? É. E enquanto isso, irmãos, o mundo em si permanece o quê? O mesmo. Não há progresso. A ascensão de cada geração, ela dá o quê? A impressão de que algo realmente está o quê? Está acontecendo, está se desenvolvendo. Mas realmente não está. Percebam que o que nós temos, irmãos? Uma imagem aqui da chamada interminável procissão de pessoas que vem e vai. Mas olha um elemento interessante nesse versículo. A terra permanece para sempre. O mundo, irmãos, diz um certo autor, é um lugar muito repetitivo.
Nada nunca muda. Então qual é o lucro? Ele diz: o que nós ganhamos? E ele responde: o que é mais vaidoso que esta vaidade? E percebam o argumento dele, que a terra que foi feita para humanos, para os homens, ela permanece, mas os próprios homens, os senhores da terra, de repente se dissolvem como pó. Isso nos leva, irmãos, à segunda questão nesse texto. Quando nós respondemos sobre essa vida debaixo do sol, não é? Alheia a Deus, a chamada falta de solução desse problema na natureza. Nós não vamos encontrar isso na criação. Vejam comigo os versos de 5 a 7. Ele diz assim, olha, e esses são os exemplos que ele vai utilizar para nos mostrar isso. Ele diz: levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo. O segundo exemplo que ele usa é o do vento. Ele diz: o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. E por fim ele diz: todos os rios correm para o mar não se enche, ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Irmãos, esses versículos de 5 a 7 nos mostram a falta de uma solução para esse problema. Ou seja, a falta de sentido debaixo do sol é exibida mesmo na obra da natureza. Lá no Antigo Testamento, quando um crente olhava para o mundo, não é? Quando ele olhava, por exemplo, a regularidade do funcionamento do mundo, do nascer do sol, das estações, do fluxo e do refluxo da maré, qual era o posicionamento desse crente no Antigo Testamento? Vocês lembram? Era um posicionamento de reverência. Ele pensava em alegria diante do Senhor. Ele olhava para isso e ele estabelecia o quê? Não, esse é o controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Essa é a elaboração dos propósitos eternos de Deus, sendo visto na própria criação do Senhor. Essa era a postura dos crentes do Antigo Testamento. Veja então que, baseado nisso, o autor ele está o quê? Usando essas ilustrações. Ele está projetando vividamente aqui o quê? O seu argumento. Levanta-se o sol, põe-se o sol, ele volta ao seu lugar onde ele vai nascer de novo. Talvez uma tradução melhor para a gente entender aqui seria a seguinte: o sol nasce e depois ele se esconde. Mas vejam que interessante essa tradução: regressa cansado ao seu lugar para dali voltar a nascer. Nesse argumento ele está nos dizendo, irmãos, que a jornada diária do sol parece o quê? Um tanto sem sentido. Ele vai, ele volta sem nunca realmente acabar em qualquer lugar. O movimento do sol, ele é o quê? Se a gente perceber, ele é repetitivo, mas ele não é o quê? Progressivo, como a vida é e como ela deve ser. De acordo com o livro de Eclesiastes, o pregador aqui, não é? Ele mostra que até o próprio sol ele fica o quê? Cansado, ele fica sem fôlego. A palavra utilizada aqui no hebraico é a palavra sha'ap, que você usa, por exemplo, para calça. Que sugere nesse texto, por exemplo, que o sol está correndo de leste para oeste e vice-versa. Mas é muito mais provável que signifique, inclusive, que o sol está cansado da sua chamada lenta e interminável jornada através do céu. E aí isso nos faz, irmãos, voltar para a própria natureza, para tentar, por exemplo, isso é o homem, né, o homem pecador, para tentar encontrar encorajamento para a alma, sim, como por exemplo, os crentes lá atrás faziam, olham para a natureza e tentam encontrar exatamente isso. Mas será que nós encontramos, irmãos? A visão do pregador, quando ele olha para o sol, é o que? É a chamada monotonia da vida. É um universo estático. É isso que ele nos faz pensar aqui. Ele continua e usa então o que? O vento. Que não vai nos mostrar nada diferente do que, irmãos? Do sol. Ele não consegue realizar nada além do sol. O texto diz: o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira, retorna aos seus circuitos. Ou seja, o vento sopra para o sul, roda para o norte, o vento gira e vira sem parar. O que a gente pensa, por exemplo, irmãos, quando nós olhamos o vento soprando de oeste para o leste? Por exemplo, na Palestina, naquele contexto ali, os ventos às vezes vêm de uma direção que não são a direção, por exemplo, leste-oeste, mas geralmente norte e sul. Percebam então que com o argumento do sol e o argumento do vento aqui, ele faz isso para completar os chamados pontos de uma bússola. O sol, ele vai dizer, rasteja do leste para o oeste, enquanto o vento corta o quê? De norte a sul, incansavelmente do norte para o sul.
E vejam que ele está usando isso, irmãos, para mostrar que ele é livre onde quer. O próprio Jesus vai utilizar esse texto, por exemplo, quando ele vai falar sobre o nascer novo no chamado poder do Espírito Santo, lá em João, capítulo 3, verso 8. Mas ainda assim nós olhamos para o vento, irmãos, olhamos para suas correntes habituais do vento. Ele passa, ele depois volta novamente, ele segue sim um curso circular, mas ele nunca chega a destino algum. Eu me lembro, por exemplo, lá em Parnaíba, quando eu morei lá, a gente tinha um período de vento que, inclusive, até para ir para a praia era complicado, né? Porque você lá no começo do ano, você não tem vento quando chove. Aí o vento vai aumentando. Quando chega no mês de agosto, se você quiser sentar numa rede e empinar uma pipa, é só soltar, ó. Ela vai embora. E aí, de repente, quando vai chegando mais próximo à estação de chuva, mais uma vez o vento vai fazendo o quê? Ele vai sumindo. Mas é interessante como no outro ano, de novo vai o quê? Ventando. E esse circuito ele vai o quê? Se renovando ano após ano, mas não chega o quê? A destino algum. Apesar de todo esse movimento, irmãos, constante, circular, não há o quê? Progresso linear. É tudo sempre a mesma coisa. São as mesmas experiências, a mesma monotonia. Se nós olharmos por essa perspectiva do pregador, nós vamos encontrar também o quê? Não apenas no sol, mas também no vento. Aí ele fala, num terceiro exemplo, sobre a água. O fluxo da água, que parece o quê? Algo tão sem lucro, né? Ele diz assim, todos os rios correm para o mar nunca se enche, voltam para a sua origem, né? E para lá eles retornam, ou seja, para esse mesmo caminho. Essa é uma paráfrase aí desse verso 7. E vejam que quando ele fala então sobre a água, irmãos, fluindo, ele não descreve, por exemplo, aquele ciclo de água em que a água cai, e depois ela evapora, vai para as nuvens. Ele não está falando exatamente sobre isso. Ele está falando, irmãos, sobre o modo como todos os rios, como todos os córregos fluem sempre para onde? Para o mar. Sempre vão fluir para o mar. E vejam que há um exemplo muito particular, muito singular, lá, daquela região, por exemplo, em Israel, onde viveu o próprio pregador. Qual é o exemplo? O Mar Morto, irmãos. O Mar Morto, ele não tem litoral, ele é um mar sem litoral, ele não tem nenhuma ligação com uma outra massa de água. No entanto, durante todos os séculos, o que é que acontece ali? O Rio Jordão está descendo para onde? Para o Mar Morto. E eu pergunto, ele se encheu? Não se encheu. A água continua a fluir para ali e o Mar Morto nunca encheu. Então vejam que a questão é que o homem olha para o mundo, ele olha para a criação, e embora, meus amados, ela seja de fato ativa ao ponto de um chamado inexprimível esgotamento, não pode proporcionar para o homem nenhum tipo de satisfação duradoura. Não proporciona isso. Percebam que toda essa atividade, mesmo na natureza, parece o quê? Inútil, em termos de fornecer para nós um chamado significado final. Isaac Watts, certa vez, ele vai parafrasear o Salmo 90. E ele vai exprimir ali aquele grito melancólico de Moisés, né? Quando ele diz assim: as tribos ocupadas de carne e sangue, com todas as suas vidas e cuidados, está falando do homem, não é? Ou seja, as tribos, os homens ocupados com toda a carne e sangue, com todas as suas vidas e cuidados, são carregados abaixo pelo dilúvio e são perdidos nos anos seguintes. É esse o pensamento que ele tem acerca da vida do homem. Ele está dizendo, a vida é da mesma maneira. E o pregador então pergunta, irmãos, onde está o progresso? Qual é o lucro? Veja, você gasta e você vai gastar. Se você for alguém que obedece à Escritura, você vai gastar a sua vida fazendo o quê? Trabalhando. Você vai trabalhar ano após ano. Eu pergunto, o que é que você vai ganhar com todo o seu trabalho? Você diz, pastor, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter status, eu vou ter bens materiais, tudo bem. Nós não estamos excluindo aqui. Veja que até pelo fruto do trabalho, hoje em dia é difícil você conseguir, por exemplo, você vai se aposentar, você já viu alguém te oferecer um jantar de aposentadoria? Já viu? Meu pai trabalhou durante mais de 25 anos numa empresa. Quando ele se aposentou, naquela época ainda, nos chamados bons costumes relacionais entre funcionários e empresa, papai ganhou um relógio de ouro comemorativo pelo serviço prestado. Depois me roubaram, né? Passou de pai para filho e roubaram. Mas hoje a gente não tem isso, irmãos. Nós trabalhamos de uma maneira árdua, de uma maneira dura, passamos a vida toda trabalhando.
Por exemplo, o que a gente tem a mostrar de todo o trabalho que se faz em casa? Falando diretamente aqui com as mulheres. Todos os dias vocês vão levantar, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que arrumar a casa, vocês vão ter que fazer as refeições do lar, vocês vão ter pisos para esfregar todos os dias, vocês vão lavar roupa todo dia. E eu pergunto, onde é que isso vai parar? Qual é o lucro e o rendimento que a gente tem debaixo do sol? Qual é, irmãos? Que sentido tem essas coisas debaixo do sol para a gente, a parte de Deus? As coisas que mais queremos nessa vida, irmãos, acabam nos cansando com a reflexão sem Deus. As coisas que nós mais queremos nessa vida, irmãos, são exatamente as coisas que mais nos cansam quando nós reflexionamos nelas sem Deus. Veja a continuidade do texto, por favor, comigo, versos 8 a 11. Diz assim, todas as coisas então são o quê? Canseiras. Veja, ele olha para a natureza, ele vê todo esse movimento da natureza, ele vê essas coisas repetitivas da natureza, cansativas da natureza, que não acabam. E talvez você já tenha percebido isso, e talvez você até já tenha, inclusive, se cansado com isso. Vai ser do mesmo jeito. A gente faz as mesmas coisas todos os dias. Então, ele olha para a criação de Deus, ele vê isso debaixo desse aspecto do homem. E então, no verso 8, ele diz o quê, irmãos? Todas as coisas são o quê? Canseiras. Mas ele diz, são canseiras tais que ninguém as pode o quê? Exprimir. Ele diz, os olhos não se fartam de ver e os ouvidos não se enchem de quê? De ouvir. O que foi é o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer nada, pois novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, isso é novo? Não. Ele diz, já foi lá nos séculos que foram antes de nós. E já não há lembrança, se perde a lembrança das coisas que precederam. E das coisas que virão depois, também elas serão o quê, irmãos? Esquecidas por todos aqueles que virão depois delas. Vejam, irmãos, se o sol, o vento e os rios poderosos não têm nada a mostrar pelo seu trabalho constante, então eu pergunto, que esperança temos de realizar alguma coisa nessa vida? Qual é a nossa esperança? Que esperança a gente tem de realizar coisa qualquer nessa vida, irmãos? Veja que até o pregador ele fica cansado só de pensar nisso. Então o que ele faz? Ele se apega ao que ele observa na natureza e ele diz o seguinte, olha, tudo é o quê? Cansativo. E cansa tanto, irmãos, que a gente não consegue o quê? Nós não temos palavras suficientes para exprimir isso. Quanto mais nós olhamos, menos nos fartamos com os nossos olhos. Quanto mais ouvimos, isso não nos enche de absolutamente nada, mais nós queremos o quê? Ouvir. Então ele conclui dizendo que a vida é um problema tão cansativo e penoso que é difícil até expressar em palavras. Há uma tradução que eu gosto muito, que é uma tradução inglesa desse texto, a Contemporary English Version, diz assim, olha, toda a vida é muito mais entediante do que as palavras jamais poderiam expressar. Com essa afirmação, irmãos, o que o pregador reafirma? O tema central da obra dele. O que ele está fazendo, irmãos? Ele está tentando mostrar como a vida é cansativa. E ela é. Mas ele não termina o argumento dele aqui. Vejam que não é apenas o mundo natural, meus amados irmãos, que prova o quanto há de ganho nessa vida, ou quanto não há de ganho nessa vida. Mas ele mostra isso na nossa própria existência pessoal. E ele começa por onde, irmãos? Ele começa pela chamada percepção sensorial. Vejam o nível, o exemplo do cansaço, não é? Notável sobre todas as coisas. Ele diz, olha, o olho nunca fica satisfeito em ver. Está falando da gente. Ele diz, o ouvido se enche de ouvir. Veja, as pessoas estão sempre olhando para as coisas, ouvindo as coisas. E veja, isso não é especialmente na nossa época, não. Como é que o ser humano é mais atraído na nossa época? Certamente lá no passado ele também o foi. Mas em nossa época, em nossos tempos, irmãos, como é que nós somos muito atraídos? Nós estamos na chamada era da informação. Não é assim não? É. Todos os dias nós vemos uma procissão interminável de quê? Imagens visuais.
Talvez você seja aquele que não comprou uma televisão mais inteligente, né? Mas tenha feito como eu fiz lá em casa. Eu comprei um Chromecast para poder assistir algumas coisas na internet. É assim que nós somos atraídos. Quantas vezes você acessa seu YouTube por semana? Quantas vezes você vai lá na sua sériezinha da Netflix? Né? Telecine. Os nossos ouvidos, irmãos, o fluxo interminável de sons, iPods, iPhones, iTunes, CDs, rádios, televisão. Mas eu pergunto a vocês, nós nos satisfazemos com isso? Meus amados irmãos, quanto mais os nossos olhos veem, parece que menos satisfeitos eles ficam. Mais nós queremos o quê? Olhar mais e degustarmos mais com os olhos. Quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós jogamos um jogo, quanto maior procissão de sons, irmãos, para nós nunca conseguimos aquilo que nos satisfaz. Nós ainda queremos ver mais, nós queremos ouvir mais. E perceba que geralmente o que é que acontece? Que brevemente, depois de todo esse prazer que nós temos, nós vamos mais uma vez fazer o quê? Repetir essas coisas. Como é com as mensagens de texto? Perceberam? Nós passamos mais tempo, muitas vezes, com mensagens de texto do que conversando com alguém. E eu pergunto, o que é que a gente ganha? O que é que a gente consegue? Existe algum lucro? Veja, irmãos, essas são questões de fato importantes para que nós perguntemos sobre tudo aquilo que nós vemos e ouvimos. Eu pergunto, essas coisas estão fazendo algum tipo de progresso para nós ou é o mesmo de sempre? Vejam que como o mar nunca está cheio, o olho não fica cheio em ver. O ouvido, ele também diz o pregador, não se enche de quê? De ouvir. Eu chamo você a considerar, por exemplo, o cansaço incessante da história humana, que sempre parece estar o quê? Se repetindo. O que é que ele diz no verso 9, irmãos? Aquilo que tem sido é o que há de ser, o que foi feito, não é? O que será feito, não há nada de novo debaixo do quê? Do sol. Nós vamos ver impérios, eles sempre o quê? Eles surgem, impérios declinam, civilizações, mas diz lá, a natureza humana, a própria terra, ela vai permanecendo o quê? Para sempre. Pergunto a vocês, há tempos de guerra, mas experimentamos também o quê? Tempos de paz. Mas quando estamos experimentando o tempo de paz, irmãos, nós sabemos o quê? Temos a plena convicção de que a guerra um dia vai o quê? Vai voltar. Alguns conflitos para nós parecem nunca ter fim. Pensem comigo, por exemplo, lá na Palestina, a interminável guerra entre judeus e árabes. Não há nada de novo, irmãos. Nada de novo na chamada história do quê? Do mundo, da humanidade. Tudo sempre é muito repetitivo. Então vejam que essa afirmação do pregador, ela é abrangente, que alguém até pode ter, digamos assim, o impulso de dizer, pastor, mas aqui há um contrassenso nisso. Eu vou dar um contra-exemplo. Certamente deve haver algo, pelo menos uma coisa nova debaixo do sol. Deve ter alguma coisa nova, pastor. É impossível que não haja em todas as gerações algo novo. E veja que por um momento o pregador parece estar disposto a considerar essa possibilidade, não está não? O que ele diz lá no verso 10? Há alguma coisa de que se possa dizer, ver isso é novo? Então ele faz uma pergunta. Então parece que ele vai considerar. Mas o que ele faz em seguida? Rapidamente ele nega. Ele disse, não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Talvez você diga, pastor, descobertas, invenções representam avanços reais. Por exemplo, conhecimento, tecnologia. Mas irmãos, deixa eu dizer aqui uma coisa a vocês. Os mais recentes desenvolvimentos da história da humanidade caem sempre nas mesmas categorias da experiência humana, dos chamados, por exemplo, transporte e comunicação. Hoje você tem um celular que ele não tem fio. Você pode ter um celular pequenininho para esconder dentro do bolso. Eu me lembro que eu sou da época que o celular era aquele bolachão, né? Dava até para você agredir alguém com um telefone daquele dali. Um avanço legítimo, um avanço tecnológico. Mas eu pergunto, não há nada familiar nisso não, irmãos?
Como é que foi, por exemplo, a reação da própria humanidade, das pessoas, quando o primeiro telégrafo foi conectado no mundo? Foi a mesma coisa, não? Foi a mesma coisa. Vejam que as pessoas que inventam essas novas invenções também têm algo muito semelhante entre elas. A mesma natureza, o quê? Caída. Veja que são sempre os mesmos problemas básicos, as mesmas deficiências morais, as mesmas chamadas inseguranças adjacentes que as pessoas sempre tiveram. Isso vai explicar, irmãos, por que a história da humanidade não parece estar indo a lugar nenhum. Parece circular muitas vezes, ela não tem um movimento o quê? Linear. Vou dar um exemplo para vocês. A humanidade funciona como uma gaiola de hamster. Vocês já criaram hamster? Sabe o que é? Você coloca aquela roda gigante de um hamster dentro da gaiola. O que é que ele vai fazer? Ele vai entrar na roda e vai rodar e rodar e rodar e não vai para lugar o quê? Algum. O pregador está dizendo que aquilo que nós vemos agora é o que as pessoas viram antes de nós. E que verão também o quê? Depois de nós. E vejam que quanto as coisas mais mudam, mas elas permanecem as mesmas. Que se de fato realmente há algo novo sob o sol, é só porque nós nos esquecemos do que aconteceu antes. Então vejam que o poema do pregador sobre a cansada repetição da vida, irmãos, termina com uma linha sobre a perda da memória do ser humano. Olha o que ele diz no verso 11. Não há lembrança das coisas que o quê? Que precederam. Mas ele vai além disso. Das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. O que ele está dizendo, irmãos? Nós temos uma tendência a esquecer das coisas de maneira muito rápida. Muito rápida. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês pensando nisso. Vocês conhecem a história de vocês? Vocês conhecem a história familiar de vocês até onde? Até onde vocês se lembram da história familiar de vocês? Você se lembra da sua história, da sua infância, com detalhes? Hein? Vejam que as experiências mais comuns que nós temos, que dizem respeito ao tempo, às coisas antigas, geralmente elas são o quê? Esquecidas. Eu às vezes converso com a Natália sobre coisas lá do passado. E ela diz assim, amor, você ainda lembra disso? Algumas eu consigo lembrar, de outras já não lembro mais. Eu fico imaginando como era no passado, né? Quando as coisas eram passadas de geração a geração. Existia, digamos assim, esse bom proceder do povo de Deus, né? A gente sabe, por exemplo, que a palavra de Deus, primeiramente, ela não havia sido escrita, né? Mas ela era o quê? Passada de geração após geração. Havia um hábito da humanidade. Mas também havia o esquecimento, irmãos. Vocês se lembram dos seus ancestrais? Porque a palavra de Deus diz que aquilo que foi, morre no esquecimento. Aquilo que estará por vir, também será um dia o quê? Esquecido. Irmãos, nós um dia cairemos no esquecimento. As pessoas já não se lembrarão mais de nós. Eu acho interessante quando a gente fala, por exemplo, sobre igreja. Igreja, a comunidade aqui particular. E a gente começa a olhar fotos, né? Esses dias a gente estava olhando algumas fotos da primeira igreja. De pessoas, de crentes, né? Aí eu vi uma foto do André Bahia, membro aqui, membro não desta igreja, né? Mas um crente aqui da cidade. Da esposa dele, de algumas pessoas aqui. Foto do Ito, né? Quando era novinho. Como o tempo passa, irmãos, como a gente esquece, né? Pessoas que por aqui passaram, já não são mais lembradas, e nós no futuro também não seremos. Essa falta de memória que acontece não apenas no nível, irmãos, corporativo, mas também acontece no nível individual. Como eu disse, as experiências da primeira infância, as habilidades matemáticas que nós aprendemos na escola, não é? Os professores bem sabem daqui, que às vezes os alunos estudam, né? E de repente, daqui a algum tempo já não se lembram mais de muitas coisas, é difícil lembrar. E percebam, irmãos, que a nossa memória ela vai ficar pior a cada dia que passa. À medida que a gente vai envelhecendo, o que é que vai acontecendo com a nossa memória? As nossas experiências que para nós foram incansáveis, se tornarão o que na memória? Inacessíveis. Será que ainda seremos quem somos quando esquecermos quem éramos? Ou toda a nossa memória será esquecida, irmãos? Percebam que o pregador está dizendo que isso faz parte do cansaço do quê? Da vida.
que não há lembrança das coisas antigas. É por isso que ele vai dizer lá, vaidade, vaidade, isso tudo é o quê? Tudo é vaidade. É por isso que ele vai dizer, todas as coisas estão cheias de quê? De cansaço. E talvez você seja alguém que ouvindo isso assim, pastor, eu então começo a concordar com a chamada filosofia do pregador. Eu começo de fato a concordar com ele. E aí você começa a pensar que de fato há algo a ganhar com todo o seu trabalho duro, com a sua litânia de fracasso. Ou se isso o convenceu de que a vida não é nada além de trabalho e problemas, será que você já não está começando a pensar porventura aqui como esse pregador, esse filósofo? E aqui é onde eu chamo você para que, de uma maneira crucial, entenda o propósito dele nesse livro. Porque há uma razão pela qual o pregador, quando fala sobre todas essas coisas, ele nos mostra, evidentemente, que elas não levam a lugar algum, essa repetitividade das coisas através dos exemplos. Ele quer simplesmente fazer com que a gente sinta o peso do cansaço e da futilidade da vida debaixo do sol. É por isso que ele cria todo esse argumento dizendo, olha, não há sentido, tudo é vaidade. Não há progresso, não há ganho significativo. Ele lança essa carga sobre nós. É como, por exemplo, Derek Kidner vai dizer sobre a função do livro de Eclesiastes, é levar-nos ao ponto em que começamos a temer que tal comentário, tudo é vaidade, seja o único comentário honesto. Assim, se tudo está morrendo, nós enfrentamos a aterradora inferência de que nada tem significado, nada importa debaixo do quê? Do sol. E vejam, irmãos, que essa não é uma boa notícia, não é uma boa história. Mas eu quero lembrá-los de que essa é a visão das coisas se nós olharmos para elas sob o sol. É exatamente isso que a gente vai encontrar. Isso vai excluir, meus amados, muita coisa. Percebam que essa frasezinha que se repete lá do verso 3, verso 9, não é? Debaixo do sol, como em dezenas de vezes nesse livro, é uma das chaves para entendermos o livro. Em parte, ela vai expressar o quê? A chamada extensão do nosso problema. Irmãos, onde é que nós experimentamos a futilidade e a frustração da vida? Onde? Em todos os lugares do mundo, onde quer que o sol brilhe. Onde quer que você esteja nesse mundo. Mas há uma outra possibilidade de perspectiva diferente, irmãos. Quando ele diz assim, sob o sol, debaixo do sol, ele está dizendo que aqui exclui todos os valores mais elevados e as chamadas realidades espirituais. E ele está empregando apenas os chamados recursos presentes que este mundo oferece. Mas quando ele fala sobre debaixo do sol, essa frase também é equivalente a traçar uma linha horizontal entre duas realidades. A realidade terrena e a outra realidade, que é a realidade do céu. Veja que a razão pela qual, irmãos, o pregador nos mostra o cansaço da nossa existência, tornando-nos cada vez mais desiludidos com a vida debaixo do sol, é porque não esperamos encontrar sentido e satisfação nas coisas terrenas, mas é em apenas um lugar, na verdade em uma pessoa, em Deus. Há um comentarista inglês do século XIX chamado Charles Bridges, e ele vai explicar a estratégia do pregador nesse texto. Ele diz assim, temos permissão, o pregador nos dá isso, para provar o amargo absinto dos rios terrenos, a fim de que ao lado da fonte celestial possamos apontar aos nossos companheiros, pecadores, o mundo da vaidade. Com isso também ele explica algo muito importante, irmãos. Significa que, ou não significa que se acreditarmos em Deus, todos os nossos problemas acabem. Isso não significa isso. Ou que nunca mais vamos sentir o cansaço da vida, a vaidade, não vamos lutar contra essa vaidade da vida debaixo do sol. Mas pelo contrário, irmãos. Por um lado, os crentes muitas vezes esquecem de lembrar de Deus. E quando fazemos, nós estamos debaixo de uma realidade de vida, debaixo do sol.
Mas vejam também que isso significa que existe uma perspectiva acima do sol. E que pode, de fato, trazer significado, alegria e revigoramento a quem? A nossa vida. E como é que a gente faz isso? Uma maneira de ver isso é pegar todas as coisas que tornam a vida tão cansativa, todas as chamadas tristes repetições, sejam no mundo criado ali, na própria natureza, seja na própria o quê? Existência humana, experiência humana, e ver a diferença que faz quando nós trazemos Deus para essas coisas. Lembra que eu falei que os crentes do Antigo Testamento olhavam para a natureza, e o que eles faziam? Eles diziam, graças a Deus por isso. Aqui nós vemos o que? Os eternos propósitos de Deus. Aqui a gente pode ver o que? Como vai ensinar os nossos símbolos de fé, na própria natureza nós temos o que? Um conhecimento de Deus, acerca de alguns atributos de Deus, o seu poder, a sua majestade, a sua glória. E era exatamente o que eles faziam. Veja, mesmo que em todo o circo da natureza, cansativo da natureza, quando se traz Deus para essas coisas, aí a vida começa a fazer o quê? Sentido. Seja na natureza ou seja nas nossas experiências humanas. Por exemplo, o Salmo 19. O que é que ele nos diz no verso 1, irmãos? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras. Veja, por mais que haja sempre a mesma rotina no mundo criado pelo Senhor, ele diz, os céus declaram a glória de Deus. Ou seja, é a natureza em consonância com o seu Criador, sendo vista com base naquele que a criou. E aí a vida começa a fazer então o quê? Sentido. Aí a vida sim tem um progresso linear. É o mesmo que olha lá ainda para o Salmo 19 e diz assim, sai como um noivo, deixando o seu quarto, e como um homem forte, que segue o seu curso com alegria. Quer o sol pareça fazer algum progresso ou não, ele testemunha a alegria e a força do seu Criador. Vejam, o pregador diz assim, a monotonia do sol, o sol inclusive está cansado de se levantar, de se colocar no meio do céu e de se deitar no final da tarde. Mas ele diz que esse mesmo sol, quando Deus está presente no processo, quando nós olhamos para esse processo assim, certamente ele testemunha dessa alegria, da força do seu Criador. O que é que nos diz o Salmo 113, verso 3? Desde o nascer do sol até o seu ocaso, bendito seja o nome do Senhor. Eu pergunto, irmãos, quando nós olhamos a repetitividade cansativa da natureza, nós olhamos para essa repetição, eu pergunto, ela também não é, irmãos, fruto da bondade e do governo de Deus sobre a sua criação? A regularidade, irmãos, do mundo criado mostra a constância do Criador. Os ventos estão soprando, as águas fluem ao seu comando. Essa é uma declaração da própria bênção do Criador para a sua criatura. A Escritura diz, irmãos, ele põe os raios das suas câmaras sobre as águas. Ele faz das nuvens o seu carro. Ele cavalga sobre as asas do vento. Então, uma vez, ou em vez de vermos as rotinas diárias, cansativas da natureza, da maneira, por exemplo, inicial, como o pregador as via, nós podemos vê-las como Jeremias. Abram comigo Lamentações, capítulo 3, por favor. Som. Como é que nós vemos, irmãos, as rotinas diárias da natureza, do poder criador de Deus? Jeremias diz, Lamentações 3, 22 e 23. Leia comigo. As misericórdias do Senhor são o quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua... Amém. Quando nós olhamos acima do sol, nós temos uma perspectiva diferente sobre a nossa experiência, irmãos. Eu pergunto algo novo. Sob o sol, debaixo do sol, talvez não.
Mas, irmãos, o Deus que governa o sol está sempre fazendo algo novo. Há uma nova aliança no sangue de Jesus, lá não diz, lá Lucas capítulo 22, verso 20. O sangue que ele derramou na cruz para o perdão de todos os nossos pecados. Há uma nova vida que surgiu do túmulo vazio quando Jesus ressuscitou dos mortos com o poder de salvação eterna. Existe agora o chamado novo coração que Deus dá a todos aqueles que creem em Jesus. Há o novo eu que o Espírito começa a fazer crescer com conhecimento e santidade e graça diante de Deus. Isso é tão novo que a Bíblia diz o que, irmãos? Que nós somos agora em Cristo uma nova criatura. Percebam então, irmãos, que a visão cristã de vida, ela não é o quê? De repetitividade. Embora isso mostre sim a soberania de Deus, a bondade de Deus, a visão da vida cristã é progressiva, irmãos. O Deus vivo que está sentado no trono do universo diz: eis que faço novas todas as coisas. E vejam que esta é a promessa de se apegar sempre que você estiver cansado na vida e em todos os seus problemas. O Deus que você adora é o Deus que diz: eis que faço nova todas as coisas. Eu, inclusive, faço novo você. E veja, meus irmãos, que um dia a palavra nos diz que esse Deus fará o quê? Um novo céu e uma nova terra. E infelizmente nem todo mundo acredita nisso, é claro. De fato a Bíblia diz que algumas pessoas negam o julgamento vindouro, a salvação final. Por quê? Porque elas pensam que todas as coisas estão continuando como elas eram desde o princípio da criação. Não é o que vimos aqui na exposição de 2 Pedro capítulo 3, verso 4? É exatamente ali o argumento daqueles homens, é muito parecido com o argumento de Eclesiastes. Não há nada de novo debaixo do quê? Do sol. Mas vejam que mesmo assim a Escritura continua prometendo que quando esse velho mundo cansado for destruído, Deus fará o quê? Novos céus e nova terra. E aí olha que coisa bonita. Lembra que a gente falou aqui sobre olhos e ouvidos? Lembram? Quando esse dia chegar, os nossos ouvidos que são inquietos, os nossos olhos com os quais nós gostamos muito de pecar, são olhos errantes, estarão plenamente o quê? Satisfeitos. Por quê? Porque nós veremos o próprio Cristo, ouviremos o som da sua gloriosa adoração. O que é que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, 9? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E tem um detalhe nessa história que a gente se esquece. Essa vida, irmãos, ela não é a nossa existência final. Lembra quando nós falamos aqui em Pedro? Nós temos aqui um tabernáculo montado. Nós não temos o quê? Uma morada final para a gente. Lembra quando Pedro está dizendo: olha, o meu tabernáculo está sendo o quê? Desmontado, desconstruído nesse mundo. E aí ele apontava de fato para a sua mansão eterna. É exatamente isso, irmãos. Às vezes nós nos esquecemos disso. A nossa existência não se limita a esta vida. Você foi feito para um mundo perfeito. Você será perfeito, você será glorificado para um mundo glorioso, na presença de Deus perfeito. E vejam que o próprio fato de você muitas vezes estar cansado diante dessa vida, irmãos, está apontando você para o único Deus que pode de fato trazer satisfação para a sua alma. Agora, a gente não pode, irmãos, receber essa bênção salvadora quando estamos apenas olhando para as coisas debaixo do sol. Enquanto nós simplesmente concentramos a nossa visão para as coisas deste mundo, irmãos, a gente precisa seguir o conselho, por exemplo, do apóstolo Paulo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da onde? Daqui da terra. O que é que a gente conclui nessa manhã, irmãos? Eu vou retornar àquilo que eu falei lá no começo. Nada além de dinheiro é mais doce do que o mel. Deitar cedo, levantar cedo torna o homem saudável, rico e sábio. Cuidado com as pequenas despesas, um pequeno vazamento afundará um grande navio. Um centavo economizado é um centavo o quê? Ganho. Sucesso. Todos esses princípios Benjamin Franklin colocou em prática.
Como dissemos aqui, se alguém sabia lucrar, era exatamente esse homem. Essencialmente ganhar dinheiro é errado, irmãos? Não. Não é. Ter as coisas nesta vida, bênção de Deus, e não é errado. O errado, irmãos, é quando todo o ganho que buscamos se limita a esta vida. Como esse ganho ele pudesse nos fornecer por ele mesmo, ou com aquilo que nós poderíamos comprar através dele, a resposta e a saciez a todas as indagações da nossa alma. Então deixa eu dizer uma coisa e vou concluir com isso. Se você é alguém que está tentando obter lucro na vida, eu vou dizer a você, não viva pelo que esse mundo parece oferecer. Não viva apenas pelo ganho terreno das coisas. Pela força do trabalho, pela bênção de Deus. Não viva essencialmente por isso. Mas por um outro ganho, irmãos, um ganho eterno. E esse ganho eterno, ele só vem em confiança a Cristo. Vida eterna, gratuita, é só em Cristo. Amém? Só em Jesus. Então, irmãos, se nós temos nos concentrado, estamos cansados, isso eu posso falar a respeito de mim mesmo, irmãos. Há momentos na minha vida cristã que eu penso assim, Senhor, vem logo. Quando eu olho para o mundo, para a sua repetitividade, quando eu olho para a maldade no mundo, quando eu vejo um mundo de fato que jaz no maligno, essas coisas nos cansam, irmãos. Como crentes, essas coisas nos cansam. É melhor, de fato, nós estarmos na presença de Deus, por melhores coisas que o Senhor possa nos dar também nesse mundo, por melhores bênçãos. Mas não há nada comparado, certamente, àquele momento em que estaremos na presença definitiva do nosso Deus. Então, muitas vezes, nós olhamos para a vida e sabemos exatamente o que nós vamos fazer durante todos os dias, com raras exceções. Isso nos cansa. Mas nos cansa muito mais, irmãos. Vivemos, talvez, num certo grau de satisfação nessas coisas. Achando que progredindo em algumas delas, a gente vai encontrar saciedade para a alma. E, meus irmãos, isso é um engano. E muitos de nós, às vezes, até como cristãos, estamos pecando nisso na vida. Estamos nos concentrando no aqui e agora, sem pensarmos nas coisas celestiais. Nossa visão muitas vezes está apenas o quê? Debaixo do sol, como diz o pregador. Mas nós precisamos olhar para cima dessa linha, onde habita um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso, um Deus que é gracioso em Cristo Jesus. E Ele, de fato, irmãos, nos mostra o verdadeiro objetivo, a verdadeira razão para que a gente viva essa vida e não se canse com ela. Assim nós vamos olhar para as coisas da vida. Sim, vamos olhar. Mas sob o foco daquele que a criou, fazendo tudo isso para a sua glória. Vamos orar, irmãos. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Nosso Deus, nosso Pai, por esse livro, ó Deus, nós temos sido chamados a pensar sobre a vida, Senhor, sobre as coisas desse mundo, sobre a vaidade, ó Deus, sobre vivermos a vida à parte e alienados do Senhor. Às vezes, ó Deus, como cristãos, até a gente acha que está fazendo isso de forma correta. Por isso, ó Deus, que é necessário que nós estejamos sempre avaliando a nossa própria vida, Senhor. Se de fato, ó Deus, temos olhado acima do horizonte, do debaixo do sol, e pensado nas coisas celestiais, ó Deus, pensado nas coisas do alto. Porque as coisas dessa vida, Senhor, como temos visto, são canseira e enfado, Senhor. Não há razão nelas, ó Deus, sem que sejam vistas na perspectiva do próprio Deus. Então, Senhor, ensina-nos a olhar para essas coisas. Ensina-nos, ó Deus, a contemplá-las à luz do fato de que o Senhor as criou, de que o Senhor também nos criou, ó Deus. E a sabermos lidar com as coisas da vida, ó Deus, separando cada uma delas. Avaliando-as, ó Deus, pelo crivo da Tua palavra. Avaliando-as, ó Deus, com a Tua própria avaliação, de uma maneira sincera, Senhor. Para que não estejamos, ó Deus, enlaçados por essa vida, Senhor, sem sentido. Ela não faz sentido sem o Senhor, de fato não faz, ó Deus. Precisamos enxergá-la, ó Deus, da forma como a Tua palavra nos mostra, como o salmista, por exemplo, no Salmo 19. Possamos avaliá-la, ó Deus,
sob a luz da existência de um Deus que é poderoso, que é sustentador, criador de todas as coisas. Ajuda-nos também, Senhor Deus, aqui nesse aspecto, nós que talvez estejamos, Senhor Deus, tentando encontrar progresso e satisfação para a nossa alma, Pai. Tentando assim, ó Deus, inclusive mascarar o nosso próprio pecado. Ajuda-nos a combater isso, ó Deus, por meio do ensino da palavra, da operosidade do Espírito Santo, para que a nossa saciez espiritual, ela seja, ó Deus, plena no Senhor. Para que Cristo esteja, ó Deus, sempre conosco, nos ensinando, ó Deus, para que nele, de fato, nós encontremos, e sabemos que nele nós encontramos tudo aquilo que necessitamos, ó Deus. Em Cristo nós temos tudo que precisamos, ó Deus. Se nós temos a Cristo, de fato nós temos tudo. Então nos ajuda, ó Pai bendito. Dá-nos essa visão celestial das coisas, essa visão bíblica das coisas, Senhor Deus. Assim nos preserva também, Senhor Deus, do erro. Nos preserve, ó Deus, de uma vida sendo avaliada e sendo vivida sem o Senhor. Assim nós suplicamos a Ti, Pai. E oramos também por aqueles que talvez estejam aqui nessa manhã, que tenham olhado para a vida dessa forma cansada, repetitiva, sem encontrar, ó Deus, de fato, a resposta do que é a vida, do que porquê da vida. Mas dai a elas, ó Deus, por meio do Espírito também, ó Deus, a compreensão de que essa vida sem o Senhor, ela não vale a pena, ela não tem propósito, ela não nos traz ganho algum. Muito pelo contrário, Senhor. Seremos levados à plena condenação de cada um de nós. Assim nós suplicamos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém.